Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Começa agora, Alvorada, com Nando Garcia. Começando mais um programa Alvorada aqui na sua Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. Olá para você, querida e querido telespectador e rádio ouvinte. Gratidão e muita alegria por estar na nossa companhia. Quero mandar um abraço a todos aqueles que estão nos bastidores, trabalhando para chegar essa programação aí para você. Eu disse que aqui é o Alvorada. Eu sou o Nando Garcia e tenho a alegria de chamar o nosso querido Noé e amado, eu chamo ele de mestre, sempre que a gente se encontra. Tiago Soares. Olá, Tiago. Olá, família Feal, meu querido Nando. Eu que agradeço esse carinho, esse momento. E você que é meu mestre, você que me iniciou nesse mundo do espiritismo, né? Eu agradeço muito. É tão bom, né, pessoal? A gente ter pessoas dando o caminho, a direção correta para nós, Nando. E você com certeza está à minha frente e me dando a direção correta. Eu fico muito feliz. É tão bom ter amizades como a sua. E eu espero que essa nossa sintonia, né, Nando, se espalhe e que a gente se aproveite e se beneficie disso. É verdade. Olha, quero dizer que se você quiser acessar os programas que já subiram, a gente fala subiram, né, lá por o YouTube, vá lá no YouTube, na busca do YouTube, e coloque assim, ó, RBN barra TV MM. É só essas letrinhas aí, você consegue acessar o playlist dos programas. Aí você procura lá o programa Alvorada, né? Aí tem vários programas lá gravados para você rever ou ver pela primeira vez. Muito bem, hoje a gente vai trazer do livro O Pequeno Livro das Fábulas, né? Que é um livreto, né? Que ele traz algumas fábulas, da autoria do Lauro Henrique Júnior, e são histórias inspiradoras, né? Para você aí ficar de bem com a vida. E essa que nós vamos trazer no dia de hoje se chama, o título é Conhecendo o Inimigo. E essa história foi contada para o Lauro pelo nosso querido Divaldo Franco. Então vamos dizer o que fala, o que essa fábula nos traz aqui de ensinamentos. O mais vigoroso obstáculo no caminho de todo ser humano se encontra dentro dele mesmo, sob a forma de egoísmo, que é o gerador de outros verdugos de nossa existência, como o ciúme, a inveja, a maledicência e ressentimento. Uma história interessante ilustra esse fato. Conta-se que um dia o diretor de uma empresa colocou uma nota ao lado do relógio de ponto informando: comunicamos que seu inimigo na firma morreu. Morreu ontem e está sendo velado no estádio. Vá conhecê-lo. Ao ver a nota, cada funcionário comemorava. Enfim, conheceria o algoz que sempre perseguira, né, torpedeando-lhe o trabalho e, em seguida, dirigia-se à quadra de esportes onde estava o caixão com a parte superior aberta. Porém, ao olhar para dentro da esquife, saía de imediato, em choque. O motivo? Dentro do caixão havia um espelho que lhe apresentava o inimigo. Que interessante isso aí, né? Que interessante, né? Conhecendo o inimigo. Sempre a gente vai, foi o inimigo que morreu. Ó, aí já até comemorava, como coloca aqui, né, Tiago? Mas, enfim, é uma história que realmente mostra a nossa parte egóica, né? O quanto a gente a questão do egoísmo, a questão, né, que ele coloca aqui também, né, como o ser humano, a forma de egoísmo que é gerador de outros verdugos, né, de nossa existência,
como os ciúmes, a inveja, o ressentimento, a maledicência e outras coisas mais que o egoísmo planta em nós. E muitas vezes, né, Tiago, a gente transfere para uma outra pessoa e coloca como inimigo. E aquilo que a gente às vezes coloca como sendo do inimigo, muitas vezes é de nós mesmos, né, Tiago? Nando, que história bacana, né? É legal porque surpreende o que acontece e acho que joga exatamente para o lugar onde as coisas devem estar, né? O nosso íntimo, o nosso interior. Acho que aí está o centro dos interesses. O primeiro passo, eu acho, de busca da sabedoria, dessa escada de Jacó, como diria alguns místicos, né? Da gente precisa ascender. Eu acho que tá aí, viu, Nando? Olhar para dentro. E quando a gente vê que o nosso inimigo tá ali, o nosso reflexo, eu acho que tá na hora de realmente a gente colocar isso interpretar isso de uma maneira mais madura até, viu, Nando? Mais madura. Não de uma maneira onde a gente se autoanula, onde a gente perde Poxa, o Nando Garcia, acabou o Nando Garcia. Você acredita, Nando? Conversando com uma pessoa, ela disse assim, olha, eu achei muito legal. Olha que forte. Ela falou assim para mim, essa semana, Nando, olha só, ela disse assim, olha, hoje eu tenho um novo aniversário. Vou começar um novo ciclo na minha vida, né? E aquilo eu acho assim, ela buscou fazer uma reprogramação interior. Então, eu acho que quando a gente olha para dentro desse esquife, desse caixão, né, é, é, e vê o nosso reflexo e dizendo que essa pessoa morreu, a gente tem que tirar a gente tem que fazer uma reflexão madura, né, para a gente também não querer jogar tudo fora, não é? O que que você acha disso? Interessante que esse diretor aí da Fábula foi muito esperto, né? Foi muito inteligente, porque olha só onde dá para a gente chegar, né? Ali ele usou a morte como reflexo, né? Como algo que acontece com todos nós e dentro daquilo que você falou. Muitas coisas podem morrer dentro de nós a partir daquele olhar para dentro da esquife, quando olha e se vê, e aí você fala, puxa, essas coisas então precisam morrer em mim, que vergonha, né? Eu colocando lá uma pessoa que eu queria que morresse, né, que estivesse dentro daquela esquife, e na verdade você olha para si mesmo e vê que muitas coisas precisam morrer em nós para que possa renascer outras, né? Outras possam renascer, outras possam revigorar-se ou ressignificar-se dentro de nós, né? Então, veja bem, a gente já vai com aquela expectativa de que morreu aquele que, assim, não vai mais me perturbar. Ah, tudo bem, e se fosse realmente um inimigo que estivesse lá no esquife? Ele morreu, né? E as outras coisas que estão em mim, será que elas também morreram? Então, colocar o espelho foi sábio daquele diretor, porque ele está falando, ó, olha para si mesmo, olha quantas coisas precisam morrer em você para você renascer, né? E sabe, eu acho assim, a gente tem que pensar também, algumas coisas morrem, outras talvez, será que a gente não tem que ressuscitar, Nando? Será que a gente não tem que trazer de volta algo que o nosso emocional jogou entulhos em cima, né? E bagunçou um pouco o nosso íntimo. E a gente perdeu um pouco a nossa essência. Talvez a gente se sinta isso, né? Eu lembro que Jesus tem uma frase, fala assim, você abandonou o seu primeiro amor. Olha só que frase. Você abandonou o seu primeiro amor. Como se a gente realmente bagunçasse um pouco o nosso íntimo. E essa morte talvez seja isso, né? Note, Nando, que seria a morte do egoísmo. Nós temos um inimigo certo. Então, essa batalha, a gente não está perdido nessa batalha, a gente tem um foco nela, né? Tiago, tem uma mensagem do Emmanuel, né, quando ele fez parte daquele grupo de espíritos que trouxeram a codificação, que é justamente sobre o egoísmo, né? Que na opinião do Emmanuel, é um dos males, dos maiores que retém a humanidade no mesmo lugar, né? A gente não evolui. Quando a gente aprender a ser menos egoísta, a começar a estar mais desprendidos, esses valores começam a mudar e o valor também
nosso interno, né, passa também a mudar. Porque não adianta a gente ficar só preso nas coisas, né, que queremos reter. A gente quer reter um monte de coisa, mas de bens, muitas vezes, muitas coisas que são passageiras, mas o egoísmo é uma coisa que continua se a gente não aprender a. Vamos supor, eu tenho um apego a determinado bem aqui na Terra, fico me apegando a ele, aí tem a morte, que ceifa tudo, mas o egoísmo continua. Então, o que a gente precisa aprender é aí, aos poucos, é, se desfazendo desse egoísmo, né? Porque ele não acrescenta nada na nossa vida, né? Não de vida presente e vida futura. E eu, assim, eu acho que a gente está começando agora. Se a pessoa disser assim, ô Nando, esse eu que está ali naquele caixão que precisa morrer, esse egoísmo que está dentro de mim, o que seria isso, né? Eu imagino assim, Nando, esse sentimento do egoísmo, que a gente possa não entender direito o que representa isso. Olha só, você imagina assim, que o verdadeiro sentido de alcançar um conhecimento, de alcançar um nível de sabedoria, tem a ver com também esvaziar-se, tirar um pouco, para entrar o novo. Jesus fala desse movimento de se esvaziar para entrar o novo. Eu pergunto para você, se tiver essa barreira do egoísmo, mostrando que aquilo que eu penso sempre é o melhor, ou aquilo que eu sinto sempre está correto, não vai dificultar, amigo, a gente fazer uma releitura dos acontecimentos? Não vai dificultar a gente ampliar a nossa visão? Você imagina assim, olha, você trabalha só com o Cisel lá, aquele carpinteiro à moda antiga. Aí fala assim, ô Nando, olha, tô te apresentando aqui, existe lixadeira elétrica. Não, eu tô acostumado a trabalhar, eu não quero nem saber. Mas, poxa, você vai poder fazer outras coisas. Não, parece que o egoísmo impede que a gente cresça. Você percebe que, porque a gente fala egoísmo, mas eu não... A pessoa se sente, não, mas eu não sou egoísta. Mas egoísta, esse egoísmo é uma coisa muito mais ampla que a gente precisa estudar, né? Até faz parte de uma cultura, né? Até faz parte de um aprendizado que a gente traz dos nossos ancestrais, mas tudo precisa evoluir, tudo precisa crescer, né? Aquilo que a gente segura com as mãos firme, achando que aquilo vai manter a gente vivo, não é aquilo que vai manter a gente vivo. Aquilo só vai fazer com que se torne, que ancore a gente fica ancorado em determinada forma de pensar, né? Falar, não, é como você disse aí agora, né? Não, foi assim que eu aprendi. Ah, foi assim que me disseram. Foi assim que meu pai me disse, foi meu avô, meu tataravô. Não, mas espera aí, a gente está em um pleno voo de evolução. Muitas coisas devem ser consideradas, respeitadas, né, da sabedoria que a gente traz dos ancestrais, mas tem outras que não. Tem outras que a gente não precisa é, ficar é, repetindo, né? Isso é uma repetição. Então a gente precisa quebrar isso, esse paradigma de repetição. Não, isso, por incrível que pareça, acontece. A gente vê situações que a avó viveu. Olha isso, ó, já conversando com uma paciente, ela me disse: a minha avó aconteceu isso com ela, com a minha mãe aconteceu, já aconteceu comigo e está acontecendo com a minha filha. Falei, olha, 4 gerações aí que repete-se a mesma coisa. Então, isso precisa ser quebrado, né? E às vezes a gente vê um jovem chegando e no meio familiar, um espírito que está na condição de jovem, com ideias e com inteligência, eh, que demonstra para nós que nós precisamos renovar os nossos pensamentos. Às vezes as coisas vêm até de uma forma dura, porém a gente precisa ter olhos de ver, como Jesus disse, né? A gente precisa enxergar por que age daquele jeito, a gente precisa avaliar, analisar, senão a gente não evolui, né, Tiago? Sem dúvida, o Jean-Paul Lavater, ele diz que esse egoísmo que é uma impureza da alma, né? E assim, e dando mais uma reflexão sobre o egoísmo, Nando, assim, o Batuíra, o espírito Batuíra, ele ensina uma coisa muito legal, olha só.
Porque às vezes também, pra gente precisa, primeiro, eu acho, primeiro, a gente precisa identificar isso em nós, né? Como a gente fez na história. A gente identificou que o inimigo éramos nós. Olha só, a gente viu no espelho o nosso reflexo. Hein? Opa, a gente viu o nosso reflexo, compreendeu. E aí o Batuíra, Nando, ele vai dizer o seguinte, que por trás disso, você quer tentar descobrir onde tem um pouco de egoísmo? Verifica se dentro do que você está fazendo brota um sentimento de ingratidão. Opa! Se brotar um sentimento de ingratidão, tem que acender uma luz amarela, porque você pode estar fazendo aquilo não com um sentimento puro de desprendimento, né? Pode ter um pouquinho de egoísmo. Eu achei genial da parte dele ele pedir para a gente se atentar para isso. Olha só que interessante. Analise, será que você está sentindo que as pessoas são ingratas com você? Talvez você esteja agindo não por amor, mas talvez por um egoísmo oculto. Olha só que interessante, como ele realmente é uma erva daninha que fica escondida, não é? É sutil, né, Tiago? É sutil. Às vezes a gente essa raiz tá ali inserida e a gente não sente. E é bem sutil. E a gente, assim, quase que espontaneamente, naturalmente, tá sendo e não percebe. Então a gente precisa arrancar essas raízes. São aquelas coisas que a gente estava falando, né? Que a gente traz lá do passado, né? Passado vivido por nós em outras encarnações. E a gente precisa corrigir isso. A gente precisa enxergar esse detalhe oculto aí. A gente precisa entender. Porque a gente fala assim, não, mas eu sou bom, eu faço caridade, eu ajudo o próximo, mas tem certas coisas em que a gente é egoísta. É sim, a gente é egoísta. Até é egoísta a ponto de não cuidar-se, né? De como o Tiago disse naquela o seu primeiro amor. Quem é o seu primeiro amor? Você, né? Quem é o nosso primeiro amor? Eu. O meu primeiro amor sou eu mesmo. Esse é o nosso primeiro amor. Se a gente não se amar, né, a ponto de não de afastar o egoísmo, né? Se a gente não amar nesse ponto, a esse ponto, nós vamos ser egoístas num grau que seja ele, né? Porque o que aquele que a gente deseja muito para nós, a gente também tem que desejar para o outro. A partir do amar-se a si e ao próximo, né? Como Jesus nos ensinou. Né, Tiago? Eu acho maravilhoso, porque ele parece meio que obsta que a gente cresça e se desenvolva. A gente está aqui, né, Nando, num período entre ciclos, né, terminando o ano, começando um novo ano, e você não acha, Nando, que o egoísmo já parou a gente em muitos dos nossos caminhos? Já bloqueou que a gente se desenvolvesse, já bloqueou que a gente compreendesse determinada situação. O egoísmo da nossa opinião, né, fechou a nossa visão para determinadas situações e a gente está com aquilo tá com aquela situação presa dentro da gente, a gente não quer reanalisar aquilo mais. A gente colocou uma pedra de egoísmo sobre aquilo, ó, aquilo é assim e acabou. Tem gente, eu conheço uma pessoa que fala assim, ó, nem tenta falar desse assunto comigo, porque para mim é isso e acabou. Olha só que coisa, será que o egoísmo não tá fazendo isso com a gente, segurando como uma pedra pesada, não? A gente coloca tudo dentro de um determinismo, né? De algo que é lei, faz lei desse determinismo, faz com que a gente acredite que é assim mesmo, se engane os outros e depois vem o arrependimento, né? Seja ou nessa vida ou depois, porque a gente só pensou em nós mesmos, né? A gente só pensou naquilo que é que nem quando a gente, né, que tá no interior aí, né, o Tupã aí, está no interior, vai para roça, aí a gente vê aquele cavalo que coloca aquele negócio assim, ó, do lado, né? Cabresto, é isso mesmo, né, Tiago? Cabresto. É, o cabresto coloca um tampão do lado, pra ele não Aí se assustar. o cavalo só vai naquela direção. Ele só vai olhar para, porque o cavalo, inclusive, diz que é um dos animais que tem uma visão assim lateral assim gigante. Aí você coloca aquilo lá, você faz com que ele só olhe para frente. E a gente às vezes só está olhando assim, né? E olhando para frente e olhando para o chão, porque se a gente olhar para frente e olhar para o alto, talvez a gente tenha
uma outra forma de ver as coisas, né, Tiago? Sim, outra forma de ver as coisas. E o egoísmo talvez impeça isso. Você sabe que a gente precisa, Nando, a gente tem esse direito, olha só, a gente tem o direito de mudar a nossa vida, de construir novos caminhos, de buscar o melhor. E o egoísmo pode nos prender. Por isso que os espíritos ficam tão preocupados, eu acho, com esse sentimento, né? Eu acho legal porque Kardec faz uma comparação. Os espíritos falam assim para ele, olha, Kardec, na caridade a pessoa vive em paz, tranquilidade. No egoísmo, ela vive uma vida de luta. Olha só, Nanda, ela vive uma vida de luta. Toda hora ela se sente confrontada, porque toda hora algo bate aonde, Nanda? No egoísmo dela. Agora, quando ela vive com o coração, parece que a vida flui melhor. Olha só o salto de qualidade de vida que a gente vai dar, não é? E aí, voltando aí ao nosso título de hoje, que é Conhecendo o Inimigo, aí é a partir de que a gente começa a ter esse olhar para o quanto a gente é egoísta, né? Daí nós começamos a ver que o inimigo mesmo somos nós para conosco mesmos, né? O quanto a gente é, coloca obstáculos, barreiras para poder transpor. Quanto a gente coloca de barreiras. Aí a gente vai um dia com uma análise espiritual maior, com uma visão maior, a gente fala, puxa, a gente perdeu oportunidades, a gente deixou de fazer tantas coisas que estavam à nossa volta, estavam claras, estavam ao nosso alcance e a gente não fez, né? Então, aí vai bater aquele arrependimento, né? Que por pensar que a gente podia estender uma mão e não estendeu, uma migalha que fosse, né, uma sementinha que viesse em nossas mãos para a gente colocar no solo e aquilo se transformar e dar frutos. É esse esforço que precisa ser feito, né? Em primeiro lugar, vamos combater o inimigo que mora dentro de nós mesmos, não o que está fora, porque aquele de dentro é o nosso primeiro inimigo também. Como a gente deve, a recomendação de Jesus, amar a si próprio, a gente também tem que conhecer esse inimigo que está dentro de nós. Ah, mas alguém colocou? Não. Ele, na criação nossa. É nossa criação, né, Tiago? Ele nasce dessa nossa luta pelo aprendizado, de crescimento. E posso falar uma outra situação que a gente precisa identificar o egoísmo, Nando? O Espírito Mariano ele vai dizer assim, ó, que o egoísmo, Nando, ele deseja que a gente seja amado. Ele deseja que a gente seja amado. Já aquela pessoa que rompeu a barreira do egoísmo, ele quer amar. Simplesmente ele quer amar. Se a gente está com esse sentimento muito forte de, eu preciso ser amado, eu preciso ser amado, cuidado. Isso é um efeito colateral do egoísmo. Olha que coisa importante, como a gente vai estudando essa doutrina maravilhosa, Nando, muita gente diz assim, a gente vai ficando cada vez mais limitado. Pelo contrário, a gente vai ampliando a nossa visão, a gente fica cada vez mais atento ao nosso íntimo. Você está vendo a gente como a gente vai conhecendo esse nosso inimigo íntimo? A gente foi enumerar, né, Tiago, quantas coisas a gente faz com o egoísmo, né? Ah, você colocou uma aí, né? Ah, que não gostam de mim. Aí, aquele que está lá no leito fala assim: Ah, eu quero permanecer no leito, sabe por quê? Porque assim as pessoas me dão atenção, me dão um remedinho na boca, me dão uma comidinha. Que é isso, né? Não é, não é egoísmo também? Ah, porque não batem na minha porta? Ah, porque não me chamam para uma festa? Ah, porque não me. Sempre vai colocando. Aí, até no início você falou, né? Algum aborrecimento que a gente tenha é reflexo do quê? Do egoísmo. Se às vezes a gente não é notado, se a gente às vezes não é chamado, se às vezes não está no meio que a gente gostaria de estar, será que nós não fomos nós mesmos que fechamos essa porta? Será que nós mesmos não fomos assim mais condizentes, né, com as pessoas no que se refere ao comportamento? Será que a gente não está tendo um comportamento que, em vez de abrir portas, fecha? Então, a gente precisa avaliar isso, uma autoanálise que a gente deve fazer, né? Para que a gente se conheça, porque às vezes a gente faz as coisas tão assim,
Tá tão mecânico o nosso proceder que a gente nem percebe e afasta então as pessoas do nosso convívio. Por quê? Porque a gente está agindo dessa forma, né, Tia? Acho que fica natural para nós, né, Nando? A gente acha que aquele comportamento, até patológico, muitas vezes, é natural. Comportamento infantil, um comportamento que outra pessoa às vezes se choca, né? Pra gente, não, tá tudo bem. Por isso que essa autoanálise humilde é tão importante. E isso é tão pedido pelos espíritos, tão pedido mesmo. Se a gente não chegar nesse estágio de autoanálise e tentar vencer isso, aliás, o próprio Kardec define como um verdadeiro espírita aquela pessoa que se coloca nessa condição de buscar vencer essas limitações, essas más inclinações, como ele coloca. Quando a gente se coloca na posição de tentar vencer, brigar com elas, derrubar e sobrepujar esses sentimentos que nos atormentam, né, que nos colocam como o nosso querido João de Brito diz, Nando, ele diz assim que o egoísmo é um amor que adoeceu. Ele está voltado para ele mesmo. A pessoa ela quer tudo para ela mesma. Ela não percebe que isso é doentio. Ela pode até entender isso, Nando, como uma coisa boa, benéfica, né? Como uma autopreservação. Pode até ser um subproduto do instinto, né? Agora, com a nossa inteligência trabalhando, foi para um lado um pouco mais. é, eu acho que com certeza é uma coisa natural, doentia nossa, né? Dessa inexperiência de usar a nossa liberdade de agir, a gente não quer repartir, a gente fica com aquele sentimento todo para nós. Se você tá com esse sentimento que tudo de melhor tem que vir para você e nada para os outros, você não pode repartir nem um pouco com as outras pessoas, não tem nenhum momento da sua vida onde você reparta algo com as outras pessoas, ou mesmo, né, Nando, quando às vezes repartir com alguma pessoa você sente que está em desvantagem, olha, cuidado. Precisa realmente analisar o que está acontecendo, o que que a gente está sentindo, fazer uma reconfiguração de muita coisa. Devemos ponderar, né, quanto à questão do egoísmo e do amar-se a si mesmo, né? Porque então, já que eu tenho que amar a mim mesmo, então eu preciso dar todas as coisas que eu desejo para mim. Então eu preciso ter tudo aquilo que eu quero. Para me amar, eu preciso ter o carro do ano, eu preciso ter outras coisas mais, né? A gente tem que ter um termômetro aí, até um ponto, isso é saudável. De um ponto para lá, aí, como o Tiago disse, é doentio, é enfermiço. Então, a gente precisa ponderar entre o amar e o egoísmo, porque senão a gente acha que está se amando, dando tudo que a gente deseja, mesmo aquilo que é fantasioso, mesmo aquilo que é só para um prazer desnecessário. A gente precisa ponderar, colocar na balança, né, entre o amar-se e ou o estar egóico, ou tá? A gente precisa colocar na balança, né, Tiago? Esse João de Brito que eu estou falando para você é um padre de 1693, mano. Espírito que trabalhou, teve uma vida missionária lá nas terras das Índias, veio para o Brasil, e ele traz isso. O egoísmo é o amor que se concentra em si mesmo. Olha só. Tem amor, mas é um amor que se concentra sobre apenas o nosso íntimo. Então, você não percebe, você não se depara com algumas pessoas que têm um extremo amor por elas mesmas e ela não, é, é, vamos dizer assim, chega a ser nítido que aquilo está em evidência, né? É uma pessoa que às vezes se concentra, seja na área da beleza, seja fazer qualquer coisa para passar por cima de outra pessoa, seja quando ela não se conforma quando uma outra pessoa vence. Você já percebe, você já deparou com isso? Como uma pessoa se incomoda quando vê outra pessoa se destacando, ela sente uma gastura íntima, né, Nando? Ela não fica feliz com a alegria do outro. São todos indícios que existe um amor concentrado. Olha só como a gente precisa se estudar, né, no dia a dia. É porque a gente se esquece da outra parte. Ama a si mesmo, ou então ame o próximo como a si mesmo, ou ame a si mesmo e também o próximo, porque aí tem que ter uma divisão, né? Tem que ter dois pesos, não pode ter só um peso e uma medida, tem que dois pesos, duas medidas. Senão a gente vai muito por um lado só.
né? A gente vai para o lado do egoísmo mesmo que a gente está beirando o amor, mas não é pleno, né? Aí a gente perde essa plenitude do amor, né? Eu vou ter que ter roubos de caridade, eu vou ter que doar tudo que eu tenho. Nem aquele rico que Jesus chama ali, largue tudo e me siga, não era isso que Jesus estava dizendo para ele. Ele falou assim: então, como que eu vou largar aquilo que eu trabalhei com todo o meu suor, com todo o meu sacrifício, que eu tenho aquelas pessoas que estão ali trabalhando comigo, as pessoas que têm um emprego, que têm família para. Eu vou largar tudo? Não, não é isso que ele quis dizer, né? Porque a gente precisa nem tanto a um lado, nem tanto a outro. A gente tem que buscar esse caminho do meio, do equilíbrio, né, Tiago? Exato. E o André Luiz, ele fala assim, Nando, a gente pode tomar uma decisão para combater esse sentimento. Comece agora a ajudar a construir a felicidade nas outras pessoas. Olha que receita, não, André Luiz? Comece agora a ajudar a construir a felicidade nas outras pessoas. Você vai pouco a pouco trabalhando esse egoísmo. Você vai pouco a pouco enfraquecendo esse inimigo íntimo nosso. E uma coisa que choca, viu, Nando, eu acho que a gente chegar no ponto onde a gente reconhece mesmo, quando olha no espelho dessa história que você contou pra gente, que o foco está em nós. Eu acho que isso também é um tremendo de um baque, né, amigo? Porque é tão gostoso quando a gente mascara, coloca o egoísmo, né, debaixo do tapete e joga a culpa no mundo, né? Joga a culpa nas pessoas, em Deus, no mundo cruel, no mundo. E se furta as responsabilidades, é tão acalma o nosso coração. Ah, tranquilo, não precisa mudar, né? Talvez é que faltava mesmo era esse espelho, que a gente pudesse olhar, né, nele, o espelho da conscientização, vamos dizer assim, né, dessa fábula. Muito interessante. Muito bem, então, com essas palavras aí do Tiago, que trazendo essas reflexões aí para todos nós, a gente vai para o momento de prece, de oração e vibrações, aquele momento que a gente pede aí para você reservar um copo de água, né? Que a água muitas vezes também ela é um espelho com profundidade, né? A gente lembrar que muitas vezes nessa profundidade a gente só está vendo a ponta do iceberg e lá mergulhado nesse espelho tem muita coisa, né, do passado e muita coisa que a gente precisa ainda aprender sobre nós mesmos. Então vamos para um momento de prece, de oração e de vibrações. Possamos nesse instante elevar os nossos pensamentos à altura dos pensamentos dos benfeitores espirituais que trabalham na seara do nosso Mestre Jesus. Quizá possamos ter à nossa frente sempre um espelho da verdade a nos mostrar o que realmente somos. Quando chegarmos à espiritualidade, fora do corpo físico, André Luiz nos diz que a gente não tem como esconder mais como somos. Esse é o espelho verdadeiro, esse é o espelho da verdade que há de nos mostrar e nos mostra como somos e o quanto precisamos saber de nós mesmos para que modifiquemos os nossos comportamentos, principalmente aqueles que nos levam ao egoísmo. Que os benfeitores espirituais, através das antenas psíquicas ou das antenas sensíveis da intuição, possamos receber desses amigos queridos orientações vindas através do coração desses amigos, inflamando ou insuflando em nossos corações essa vontade de corrigenda das nossas ações, para que assim a gente possa seguir livre, sem estarmos arraigados a determinados pontos que nos retêm acerca do progresso que nós precisamos desenvolver, cada um de nós. Por isso pedimos ajuda a esses emissários de Jesus, esses amigos queridos, que nos ajudem, que iluminem o nosso caminho, para que a gente encontre aquelas arestas que precisamos acertar em nosso ser, para continuar a nossa jornada livre,
desses pesos que nós mesmos construímos para nós. Pedimos a esses amigos queridos também que nesse instante em que nós estamos usufruindo deste manancial de bênçãos, possam ser repartidos, aí sim no exercício do não egoísmo, com aqueles irmãos que mais precisam. Se a gente não consegue chegar até eles através de um naco de pão, que nós possamos chegar agora através dessa vibração, desta oração a esses corações. Por isso, Senhor, buscamos uma instância maior no teu coração, a fim de que nos ajude, Jesus, para socorrer e amparar aqueles que mais precisam, aqueles que estão nos hospitais, aqueles que estão nos manicômios provisórios, aqueles que estão muitas vezes nos cárceres da vida, sejam eles engradados ou de grades, ou aqueles que nós mesmos submetemos os nossos seres. Quando nos prendemos, somos presos pelo egoísmo. Ajuda-nos, Senhor. Liberta-nos, Senhor, desses males que nós mesmos geramos para todos nós. E te pedimos que a tua bênção nos alcance, Jesus, neste novo ciclo que nos espera e do qual nós também precisamos da esperança de novos dias, de dias iluminados e abençoados pelo teu amor. Uma palavra só talvez possa ser, Senhor Jesus, aquela que demonstre o quanto nós te amamos, que é gratidão, Senhor Jesus. Que assim seja. Muito bem, aí depois da prece, da oração e das vibrações, a gente quer, não é, mandar um recadinho para você que está aí nos ouvindo, nos assistindo, é para falar do Clube Amigos da Boa Nova. Então vamos lá no site amigosdaboanova.com.br. Lá você vai encontrar várias informações. Temos telefones para você falar com alguém, né? Oh, alô. Então lá, o 0800 12 018 38 e também o 11 2458 3214. Dois telefones aí fixos para você ligar. E tem o WhatsApp, que é o 11 97261 0272. Aí você vai dizer, Nando, eu quero ajudar agora. Você pode ajudar agora. É só você fazer um Pix. Então a gente vai passar o número, ó, do Pix, é o mesmo do WhatsApp, ó, 11 97261 0272. Aí você pode colaborar com a FEAL, com a Fundação Espírita André Luiz, em sua missão de expansão do bem, do Evangelho de Jesus, do Espiritismo. Né, Tiago? Fale um pouco aí, Tiago, né, também sobre o Clube Amigos da Boa Nova. Ah, Nando, é tão bom fazer parte desse time, sabendo que tem um programa sério de divulgação da doutrina espírita, então nada mais justo você colaborar e participar. Um segundinho que seja, né, Nando, que essa programação chegue ao coração de alguém. Você vai ter desconto em eventos, peças de teatro, você vai ter desconto na aquisição de livros, eventos que a FEAL promove. Então, assim, você vai se sentir satisfeito. Além de colaborar, também receber esses benefícios. Então, venha fazer parte desse time maravilhoso. E com uma novidade aí para esse ano, que é a se tornar a Rádio Boa Nova de São Paulo e Sorocaba FM, né? Isso mesmo. E aí estamos fazendo aí uma campanha. Acesse o site fealcolabore.org. A gente vai colocar aí para você anotar, fealcolabore.com, não, .org. Então aí você entra também nesse site para saber dessa campanha. Então, contamos aí com a sua colaboração. Muito bem, Tiago. Então, fala mais um pouco aqui dessa fábula, né? Que quando a gente está diante de si mesmo, né? Quando a gente olha no espelho, não tem como a gente olha no espelho e a gente se vê. Não vai ver o rosto de outra pessoa, de quem quer que seja. A gente tem que se olhar para dentro de si. O espelho ele é mais profundo do que a gente imagina, né?
É engraçado porque a gente se depara com o mundo maravilhoso do contato com os espíritos, da mediunidade tão pungente, tão natural no nosso dia a dia, como eles nos ajudam e nos auxiliam. Mas, Nanda, a despeito disso, a maturidade do verdadeiro espírita está em entender que ele é a principal peça de chave, de alavanca de todo esse processo. Porque do lado espiritual não nos vai faltar, viu, Nando? A mão estendida, o braço forte, que vai nos levar para a direção correta, que vai nos alimentar, nos dar o caminho, nos sustentar quando for preciso. Mas eu acho que eles querem ver em nós, Nando, esse esforço de querer romper com as nossas limitações. Por isso que o egoísmo vai tudo contrário ao que a espiritualidade quer, que é essa parceria. Então, se a gente acreditar que os espíritos vão fazer tudo por nós, como a gente ainda vê muitas pessoas, infelizmente, buscando o auxílio espiritual para depositar neles toda a responsabilidade. Ou então, para que a gente ache que nem dos espíritos, mas como se Deus fizesse a parte dele e ela ficasse sentada. E até os espíritos usam uma analogia bem comum, viu, Nando? Muitos espíritos falam assim, que o arado que não é utilizado, ele enferruja. Olha só, invariavelmente ele enferruja. Então a gente pode estar sendo carcomido por essa ferrugem. Por isso que a doutrina espírita vem limpar, lixar, como se a gente fosse realmente essa ferramenta que está sendo usada a todo momento. E o egoísmo para um pouco. Isso, breca, tenta interromper a gente de fazer essas mudanças, né? Tudo isso é viável, senão os espíritos não diriam para nós, o Jesus não iria recomendar há mais de 2000 anos atrás para que a gente procedesse assim, porque é viável a gente conseguir alterar isso, né? Desde lá da passagem de Jesus, a gente tem é, exemplos, né? Daquele cobrador de impostos que larga tudo, que devolve dinheiro em dobro para as pessoas que ele cobrava, que eu esqueci o nome dele agora, que aí tem até aquela música, né? Entra na minha casa. O Zaqueu, O o Zaqueu, Zaqueu. tô tentando lembrar do nome Zaqueu. Então, já deram um exemplo, já é um exemplo para nós, né? De como a gente pode modificar, porque às vezes a gente pode ter nascido num berço muito ligado à riqueza, à posse, a poder, e fica Como difícil. Maria Madalena também, né? Exato, aí, vamos ver vários exemplos, né? É, há também, a gente tem a de Cusa lá, como que é a Joana de Cusa. Joana de Cusa, que a gente sabe que depois é também, vem como reencarnação, como Joana de Ângeles e outras reencarnações, sempre trabalhando aí com caridade, com amor, com desprendimento. Então, a gente vê esses exemplos. E a gente vai ver esses exemplos nos dias de hoje, de pessoas, né? No caso, não vou citar nome, mas eu sei, o dono de uma escola enorme que quem tem na Zona Leste, né? Ele cede a escola para que se façam eventos e as pessoas as casas espíritas arrecadem fundos, né, para os seus trabalhos sociais, né? Aí eu vejo nesse empresário, eu falo assim, poxa, que bacana, né? Ele podia estar lá no final de semana com a sua escola fechada, 7 chaves, né? Não, mas ele cede o espaço, ele ajuda. E quantas vezes também nós não fizemos um encontro amigos da Boa Nova num espaço cedido por dono de uma universidade, né? Em Guarulhos, assim, são pessoas que eles têm posse, têm riqueza, mas abrem mão de um pouco sem só lucrar, lucrar, lucrar. A gente vai ter vários exemplos assim. E a gente pode modificar o nosso destino. O destino está em nossas mãos e a gente consegue alterar até porque a gente nasceu desse berço vai ser tão difícil. É uma reencarnação difícil para aquele que tem posse, né? É mais fácil essa pessoa ser egoísta, vamos dizer assim, mas ela pode também alterar isso. É viável. É difícil porque você imagina a pessoa cheia de posses, a pressão que isso causa, né? Não, as minhas coisas, eu conquistei, trabalhei, ou aquilo que é meu, eu não vou torrar assim, né, de graça para as outras pessoas. Como isso deve ser difícil, uma pessoa que tem tanta coisa, né? E o Emmanuel, ele vai dizer no livro Refúgio, Nando, que isso tem que acontecer mesmo, dentro do nosso íntimo, uma guerra, uma luta interior porque
nossos melhoramentos, a nossa vida não vai mudar, Nando, se o nosso íntimo não mudar. E esse inimigo do egoísmo, eu acho que ele precisa ser enfrentado agora. Tá na hora da gente atingir essa maturidade agora, essa maturidade espiritual, e olhar nesse reflexo do esquife, né? Nesse reflexo do caixa, como você falou, falar realmente. Existe um inimigo aqui. E eu pergunto, o que será que dentro de mim está me freando? O que será que, quais são os efeitos do egoísmo em mim? Porque existe tanta coisa que a gente não está percebendo, né? Pergunte para um amigo, para um profissional, para uma pessoa numa terapia, pergunte no centro, converse. Ou também, o mais importante, né, que deve ser o nosso hábito, né, Nando? Faça uma análise sincera daquilo que você está sentindo. Olha só que coisa maravilhosa. Olha só, Nando, que religiosidade oculta e diária que tem que ocorrer, não é? Isso mesmo, com essas questões que o nosso querido Tiago colocou para nossa reflexão, para a gente olhar para si mesmo, né, olhar para esse espelho e modificar, né, o nosso comportamento se ele não estiver no caminho certo. Então, obrigado aí, Tiago, muita paz aí, muita luz para você. Um abraço na família, o Tiago que está em Tupã, manda um abraço para os seus pais, aí para os seus irmãos, para todos. Obrigado pela sua participação aqui. Eu que agradeço, meu amigo. Agradeço a todos por somarmos essas forças, estarmos juntos e um beijo no seu coração, viu? Um beijo a todos. E aquele tchau tradicional nosso. Até o Tchau, próximo tchau. programa. Tchau, Tchau, tchau. 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 Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Termina aqui Alvorada, com Nando Garcia.